levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Convido a igreja a baixar um pouco, a gente poder orar, falar com o nosso Pai, dizer Ele por que nós estamos aqui, porque Ele merece, porque Ele é digno, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Pai querido amado, nós queremos te louvar, te glorificar, dizer que o Senhor é bom, dizer que somos gratos, Pai, por sermos escolhidos pelo Senhor. Obrigado por ter nos amado primeiro, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui como igreja, nesse momento de comunhão, de adoração, de louvor. Um momento que a gente pode bendizer o Teu santo nome, Senhor. Nos abençoa, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nos ensina, Senhor, a Te adorar, a Te servir da forma que o Senhor merece, Pai. Da forma que o Senhor quer que façamos. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Nos ensina a ser igreja, Senhor. Nos ensina através de Jesus, através da Tua palavra. Todas essas coisas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, irmãos, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos louvar o Senhor, dizendo que Jesus é o Cordeiro digno, que Ele enviou, Ele prometeu, Ele cumpriu a promessa. Sinta-se à vontade para louvar o Senhor. Amém? Digno de glória, digno de Bota a mão na cabeça. Sucedeu todo mundo.
te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luz e relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fogo e luz divina, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Jesus seja conosco para a gente. Amém? Vamos cantar agora dizendo quão grande é o nosso Deus. Que todos possam ver através da sua vida, da nossa vida, o quanto o nosso Deus é grande. O quanto Ele mudou as nossas vidas, da onde Ele nos tirou. O nome dele ser glorificado. Para que as pessoas sintam o desejo de servir ao Senhor por causa do seu nome, por causa daquilo que Ele fez. Amém? Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em
gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é seu, o digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nesse momento a gente quer conhecer os nossos visitantes. Eu vou pedir para que a igreja, os membros congregados se sentem, e aqueles que estão nos visitando se ponham de pé, para que a igreja possa te conhecer e se alegrar com a sua presença. Tem alguém? Todos de casa, glória a Deus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Para a gente é uma alegria poder ver a igreja recolhendo o povo de Deus. Que hoje seja a oportunidade, né? Que a gente veja esse momento como uma oportunidade de estar louvando ao nosso Deus. Então vamos ficar de pé de novo para a gente continuar louvando ao Senhor? Amém! Vamos louvar o Senhor, declarando que Ele é o Deus de promessas. E agradecendo porque os olhos dele sempre estão atentos ao seu povo. Né? Agradecendo porque Ele nos ama. Amém? Aleluia! Sei os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Graças e paz, irmãos, amém? O pessoal já estava até acostumado com o Romário já, mas hoje o comunicado é comigo. Não sei se vai ser projetado, mas na quarta-feira, todos os irmãos sabem que 18h30 temos nosso culto. E nós estamos começando agora quem me lembra aí, que eu esqueci? Tessalonicenses, primeira e segunda carta, estaremos estudando nas quarta-feiras, meu irmão. E tem sido edificante, é sempre bom aprender mais a palavra de Deus. Então, vamos estar aqui em comunhão, aprender mais juntos a palavra de Deus, é bom. Na sexta-feira, essa é uma mensagem específica aos coristas do coral, a Márcia está até ali, que nós estamos tendo ensaios às sextas-feiras, às 19 horas. Então venham, falem alguma coisa no grupo, se comuniquem, que para os irmãos é muito bom, e a gente já teve cantatas muito bonitas, graças a Deus. Então aos coristas em específico, venham. Como já falou em março, então vamos, por favor, ao tema do mês, que é algo que realmente eu e o Romário, a gente conversando, esse tema deixou um negocinho na cabeça, que é como eu tenho cultivado os relacionamentos com os irmãos no corpo de Cristo. Isso levanta um questionamento muito sério para nós mesmos, que foi o que eu falei com o Romário antes, que será que, supondo que eu estou cultivando alguma coisa, algum relacionamento com os irmãos, como eu tenho cultivado? Então, isso é uma análise muito séria que nós temos que pensar para o andamento da obra de Deus, que nenhum ministério aqui é nosso. Se o ministério é nosso, ele está errado, que o ministério é de Deus. E em Colossenses 3, por favor. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. E eu vou pedir para botar o 14 também. Não está no script. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, vamos nos amar, que é a principal dica que Deus fala. Ame, até mandamento, se não me engano, está falhando a memória, estou nervoso. Mas é isso, se até Deus fala, meu irmão, ame um ao outro, então vamos cultivar o amor de Deus, a justiça dele, perfeita, agradável. Então, vamos estar orando por esse tema, sempre às 10 e às 20 horas. Será sempre postado no grupo. Se alguém aqui não estiver no grupo e quiser participar, cobre Adervan e Anselmo, que é sempre postado, se não me engano, 10 minutos antes. Romário, liderança, está ali. E lembrando que também será postado o culto para quem assiste, para quem não pôde vir, compartilhar a palavra de Deus, não só aqui, mas também nas redes sociais. E nós temos as redes sociais, por favor, se possível. cbt.campoformoso no Facebook e Instagram. E obviamente no YouTube, que sempre é postado nas segundas-feiras. Então vamos lá, dá uma olhadinha, segue, curte, comenta alguma coisa, que hoje o mundo tem sido muito perverso e nós temos que praticar o ID, espalhar a palavra de Deus. Então por que não fazer isso naquilo que a gente mais mexe às vezes, que é o celular? A gente é até viciado nisso. Então vamos falar de Deus a todo momento, em tudo que nós vamos fazer, até na rede social. E por favor, vou pedir mais uma vez para o pessoal lembrar o tema e todo mundo repetir junto, para gravar na cabeça. Juntos, por favor. Como eu tenho cultivado os relacionamentos com os irmãos no corpo de Cristo.
Então, a mensagem é essa e vamos cultivar. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém. Não sei se eu vou ficar mais nervoso, porque aí vamos tentar. Bom, nós temos aqui separado esse momento aqui de 3, 4 minutos, 5 minutos para informativo, esclarecimento acerca de coisas da nossa congregação, no que concerne principalmente a área administrativa, que às vezes muitas pessoas perguntam ou têm as dúvidas, né? E a gente vai procurando tratar aqui, vamos procurar tratar aqui aquelas principais que chegam a nós, né? Para que as coisas fiquem bem claras, bem entendidas, entender como funciona, né? Porque às vezes a gente imagina uma coisa e é outra, ou imagina de um jeito, é parecido, mas não é bem daquele jeito. Eu vejo isso acontecendo em tal lugar, então aqui deve ser a mesma coisa, não, cada lugar tem sua forma, né? Nós aqui somos uma congregação, a congregação tem como sede principal a Teosópolis, no caso a nossa. A Teosópolis é a chamada igreja mãe, igreja sede, né? Então nós somos uma congregação batista da igreja Teosópolis que se reúne teoricamente no bairro Campo Formoso, né? Hoje a gente está entre dois bairros, mas teoricamente, oficialmente lá é Campo Formoso. Então nós somos uma congregação da Igreja Batista Teosópolis. Então administrativamente, e estou procurando a palavra aqui, não estou achando, mas em termos de autoridade eclesiástica, nós estamos debaixo da autoridade da Igreja Batista Teosópolis, no caso do pastor presidente, pastor Geraldo Meireles. Pronto. O assunto básico hoje, que eu vou tratar, cada domingo é um assunto só. Quem está na liderança da congregação é remunerado? Tem gente que tem medo de falar de dinheiro. Eu não estou devendo nada a ninguém, irmão. Eu tenho uma vida pública, em termos de... Trabalhei no Banco do Brasil 19 anos, hoje eu estou no âmbito federal, Justiça Federal, já estou lá há 17 anos. E sempre fui tido como servidor ético. Meus trabalhos, quem trabalha aqui no serviço público sabe quanto a gente é fiscalizado, cobrado, tem que fazer relatório, tem que passar por não sei quantas instâncias, às vezes bobagem. R$10 que você gastou ali, passa por não sei quanto. Não sei como é que são bilhões lá em cima, né? Mas cá embaixo não somos não. Então, às vezes o colega chega lá e fala, você não tem a agonia de prestar conta de tantas formas, de tanto jeito, das mesmas coisas? Não. Eu teria se eu estivesse devendo alguma coisa. Aí eu estaria preocupado, não ia nem dormir. Mas podemos falar de dinheiro com tranquilidade. Né? Eu já trabalhei no Banco Brasil, eu fui tesoureiro substituto por um tempo, e eu entrei na tesouraria. Não existe mais dessa forma, está tudo diferente lá hoje. Então ninguém vai lá procurar que não vai achar. A tesouraria, vamos dizer que fosse ali as crianças se reúnem ali embaixo, daquele tamanho. Primeira vez que eu entrei, eu parei assim, pilhas e pilhas de dinheiro. Eita, só um pedacinho daquele já me ajudava um bocado. Pilhas e pilhas de dinheiro. Eu olhei assim, irmãos, para mim aquilo ali era um papel com um outro qualquer. Eu dou graças a Deus por isso. Porque eu vi muitos colegas caindo em tentações por coisas miúdas. Eu fui responsável por aquilo tudo. Entreguei, quando terminou a minha passagem, entreguei tudo certinho, tudo beleza. Então não tenho medo de ser fiscalizado, o gerente perguntava, o outro perguntava, relatório, não sei o que, não tenho medo não. Não fiz nada de errado. Pronto, mas vamos voltar aqui. Eu só falei do medo de falar de dinheiro, né? Pronto. É remunerado? Bom, aqui passou a ser remunerado na época de Luiz, do irmão Luiz, que quem nomeou foi a Igreja Teosópolis na gestão do pastor Genilson Souto, né? Eu estava presente quando eu vi a nomeação de Luiz, estava atrás dele.
E aí o pastor Genilson anunciou lá no microfone de que doravante, a partir de tal data, quem seria responsável pela congregação em Campo Formoso seria o irmão Luiz Corrêa. E eu toquei nas costas dele quando ele já tinha recebido os parabéns, ó, quando você estiver lá, me chame. Eu quero trabalhar no evangelismo lá e ajudar no que eu puder. Mas a vida vai seguindo, eu não sei, não teve como eu vim, né? Aguardei, mas não teve como eu vim. Mas o irmão Luiz Corrêa, enquanto esteve aqui, assim como o pastor Jorge, que foi na época também nomeado lá para o Pedro Jerônimo, também era remunerado, o mesmo tipo de remuneração que Luiz Corrêa recebia aqui. A igreja padronizou, era a remuneração de quem estava liderando congregações. Ok? Até aí tudo bem? Não há dúvida nenhuma? Poxa, porque às vezes a gente fica preocupado, né? Pronto. Pastor Jorge. Depois eu vou botar no grupo uma foto minha com o pastor Jorge, Anciel, nossa irmã Valdeci Meireles e a esposa do pastor Jorge, como é o seu nome? Vilma. Lá na igreja hoje de manhã, na sede. Abracei o pastor Jorge e ele diz: a morte não vem para o meu lado, o Rodrigo é. Ressuscitou o homem. E já dissemos a ele que ele está com uma dívida com a gente para vir aqui pregar. E ele disse: pode marcar, vou encher a agenda lá, viu, pastor? Ele quer voltar ao trabalho. E vai voltar gradativamente. Da outra pessoa. Pronto. Pastor Jorge continua recebendo a remuneração, ele não foi desligado, nem ele pediu desligamento em momento algum. Né? Nesse momento que ele passou aí, a igreja deu toda a assistência possível ao pastor Jorge e sua família. Irmão Luiz Corrêa foi para Aracaju, me parece que chegou a notícia de que ele vai ser ordenado pastor nos próximos dias. Né? Já está marcado lá alguma coisa desse tipo. Eu não recebi nada, mas eu ouvi dizer que ele vai ser ordenado pastor. Então ele foi aprovado no concílio, lá em Sergipe. Né? Pronto, mas Luiz foi. Quem ficou? Esse que vos fala, né? Atendendo um chamado do pastor, viemos para cá e a gente disse que o grupo que estava com a gente viria também, o grupo veio, o ancião está aqui junto com a gente. Hoje não tem remuneração aqui. Nem eu, nem o ancião recebemos remuneração. Por quê? Não precisa. Nós não pedimos e nem julgamos necessário, e não era o caso. O pastor nos chamou para dar um socorro, para nos dar uma ajuda, para dar um apoio. E assim viemos, em nome do Senhor. Amém. E estamos aqui. Até quando? Quando o Senhor quiser. Mas você não tem plano? Tinha. Eu tinha um bocado de plano. Nesses últimos 3 anos foi tudo por água abaixo. Deus mudou tudo, fez do jeito dele, está aqui do jeito dele. O senhor, o pastor pediu para a gente ficar aqui 3 meses, a gente ficou 3, depois disse para ficar mais 3, ficou mais 3, depois disse até o final do ano que vem, até o final do ano que vem, e essa semana ele esteve aqui fazendo planos para 3, 5 anos. Glória a Deus, amém. O alvo era Glória a Deus. montar uma igreja aqui. Aleluia, Jesus. Não vamos sair sem essa igreja estar montada. Grandes projetos estão vindo. Esteja orando. O Senhor tem grandes projetos. Aí ele perguntou: olha, mãe, Nova Itabuna. Nova Itabuna vai ser um futuro ponto de pregação. Amém, Senhor. Rua de Palha e outros que a gente chama APU. Mas o foco é formar aqui. Por quê? Qual é o foco? Primeiro, igreja. Igreja não é parede. Salas. Igreja é vocês. Amém. Isso é igreja. Enquanto houver um grupo de pessoas que creem no Senhor Jesus, são redimidos pelo Senhor Jesus, creem no corpo de Cristo funcionando, ali está a igreja do Senhor. Amém. Tem no parede ou não? Tem um grupo, agora vamos providenciar as paredes. Amém, Senhor. E está vindo. Amém. Esteja orando, o Senhor está abrindo as portas. As coisas estão sendo movimentadas de acordo com o projeto do Senhor. Amém. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. E por falar em dinheiro, vamos aproveitar para louvar o Senhor através de nossos dízimos e oferta. Devolver a Ele que Ele já nos deu. Antes.
Vamos ler de forma uníssona a palavra do Senhor que se encontra em Salmos 24:1. Todos juntos. Glória a Deus. Vamos lá? Do Senhor é a terra e tudo que dela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém. Vamos de novo, gente. Vem no livro. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém. Quero convidar a nossa irmã Edna para louvar o Senhor e convidar a nossa irmã Aica para recolher os dízimos que oferta. Ó Senhor Jesus, amém, amém, amados irmãos, graça e paz a todos. Amém. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra em Salmo 139, que fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece todos os nossos caminhos, irmãos. Nós devemos satisfação a Ele. Por Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, e tudo é para Ele. Amém. Louvemos ao Senhor com essa canção. Honra, glória e poder. Toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a Ti. Graças te dou, meu Senhor, com meu coração, diante dos deuses, a ti canto louvores. Me inclino a ti pela tua fidelidade a mim. Confessarei que tudo em minha vida pertencem a ti. Honra, glória e poder pertencem a ti, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor. Honra, glória e poder pertencem a ti, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu levantar. Tu sabes de tudo e eu te exalto, ó meu Senhor. Honra, glória e poder pertencem a ti, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor. Honra, glória e poder pertencem a ti, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor. Vivemos para isso, irmãos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E é para Ele as nossas vidas. Tudo pertence a Ele, que Ele nos conhece. Aleluia. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu deitar e o meu levantar. Tu sabes de tudo e eu te exalto, ó meu Senhor. Tu sabes de tudo, Senhor. Honra, glória e poder pertencem a ti, Senhor.
nossa vida, Senhor, tudo que venhamos a fazer, que seja para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Tu és digno, recebe a nossa adoração. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelos dízimos que o Senhor nos deu. Muito obrigado por ter uma igreja, muito obrigado por ter família que está viva. Muito obrigado por ter pastores que nos apoiam. Muito obrigado por ter uma pessoa que prega. Muito obrigada que o Senhor está aqui conosco. Muito obrigada pelas tias que estão nos ajudando, que estão fazendo tudo para poder que as crianças possam acreditar no Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, de forma responsiva. Está lá em Salmos 183. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Amém. Irmã Etna, bela ao Senhor. Aleluia, Senhor. Irmãos, é muito bom estar aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, porque quando a gente chega aqui, a gente já sente a presença de Deus. E é muito bom isso, irmãos. É tão bom estar aqui com vocês. Eu falo isso de todo o meu coração. E tem um texto em Salmos 91, versículo 15, que diz assim: quando ele me invocar, eu lhe responderei. Serei como ele na angústia, serei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Amém. Livrá-lo-ei e o honrarei. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é aquele que ele nos promete. Glória a Deus. Ele é aquele que tem promessas para os seus filhos. Não desanime. Continue firme no Senhor, porque Ele tem propósitos grandes que você nem sabe. E essa canção que eu irei cantar, ela fala que quão maravilhoso é viver em Jesus. E essas promessas são para nós, esses que vivem em Jesus. E você vai ser edificado agora, sabendo que viver em Jesus vale a pena. E todos aqui, como eu vi, não tem visitante, então todos nós estamos vivendo em Jesus. Então creia nas promessas do Senhor. Vá para a Bíblia. É lá que você encontra todas as promessas para a tua vida. É muito maravilhoso viver em Jesus. Aleluia. É muito maravilhoso viver em Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que essas canções são minhas, de minha autoria, para a glória de Deus. Ele me deu. E eis aí. Aleluia. É tão bom saber que Jesus está ao meu lado, dia a dia caminhando comigo, me ensinando a viver em verdade, me entregando a cada dia uma nova manhã para que eu possa
desfrutar. É tão bom saber que Jesus está ao meu lado, e dia a dia caminhando comigo, me ensinando a viver em verdade, me entregando a cada dia uma nova manhã, para que eu possa da sua graça desfrutar. É tão maravilhoso viver em Jesus e crer que Ele pode a nossa fé sustentar, andar em seus caminhos, viver em amor, buscando na palavra a luz do Mestre Senhor. É assim que Deus faz. Ele nos sonda, Ele nos conhece, e podemos viver maravilhosamente para Ele. Porque em João, 1 João capítulo 2 diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor. Olha, quando vem as tentações, quando vem as provações, clamo o seu nome. Logo vem em meu auxílio me socorrer, e a tempestade eu vou rompendo pela minha fé, confiando plenamente em seu poder e ação, e o seu nome sempre vou glorificar. Glorifica a Deus. É tão maravilhoso viver em Jesus e crer que Ele pode a nossa fé sustentar, andar em seus caminhos, viver em amor, buscando na palavra a luz do Mestre Senhor. É tão maravilhoso viver em Jesus e crer que Ele pode a nossa fé sustentar, andar em seus caminhos, viver em amor, buscando na palavra a luz do Mestre Senhor. Somente nele. Busque no Senhor. Quando você quiser algo de Deus, vá você. Fecha a porta do teu quarto e fala com teu Deus em secreto. É ali que Ele vai estar. Ele vai estar com você ali. Às vezes estamos procurando em outros lugares, mas é no teu quarto em secreto, diante do teu Deus, é que você tem que estar. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Irmãos, quero saber se tem algum aniversariante da semana, ou se alguém tem algum motivo de gratidão, algo que recebeu do Senhor, sem esperar nesses últimos dias. Alguém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma bênção. Quero agradecer a Deus pela nossa última reunião, que a gente teve aqui terça-feira passada. Foi assim um presente da parte do Pai. E depois dessa reunião, essa semana eu estive pensando muito sobre isso. Nós temos escolhido os frutos, já alguns frutos, do encontro que nós tivemos aqui ano passado. Foi um encontro de mulheres com Cristo, e o nosso tema era Floresça onde Deus te plantou. E a gente não sabia como é que ia ser depois, quantas reuniões nós teríamos, como é que iria acontecer. Só que a gente vinha orando e pedindo ao Senhor para tomar a direção. E surgiu no nosso coração o desejo da gente se reunir, a princípio, uma vez no mês. A gente se reúne a última terça-feira de todos os meses. E assim tem sido uma vez. A oportunidade que a gente tem de orar, de ouvir a nossa irmã, a necessidade uma das outras. E essa última terça em especial foi assim, muito abundante da parte de Deus. O que o Senhor fez aqui. Eu acredito que a gente saiu diferente, realmente. Houve cura, houve libertação. Nessas reuniões, sempre uma irmã tem trazido um testemunho,
né, de como foi que o Senhor alcançou isso, tem sido assim muito edificante. A gente já teve a oportunidade de ouvir como Jesus alcançou a vida de Joelma, como Jesus alcançou a vida de Ninha e a vida de Lilica. Né? E essas experiências, né, que é um marco na vida do crente, isso nos edifica. Então eu quero muito agradecer ao Senhor por esse momento. Porque a princípio, como a gente está tão acostumado a ver reuniões de mulheres, né? Os cultos pela internet, sempre é o culto, a reunião. Só que aqui o Senhor foi diferente. Ele disse, não, vocês vão se reunir para orar. Né? Vamos começar assim. E na última reunião, Lilica, eu não sei se eu estava orando, mas ela comentou. É uma reunião, mas vamos ver se daqui a um tempo o Senhor não prepara duas, quinzenalmente, né? Eu falei, amém, Senhor, né? Se for a vontade do Senhor, Ele vai aí agregando, né? E eu estou assim muito feliz por aquilo que o Senhor tem feito. E dizer às irmãs, né? Coloquem isso na agenda de vocês. É um momento assim muito importante. A gente faz um círculo de oração e a gente ora pelo pastor presidente, pela liderança aqui da igreja. A gente ora pela conversão dos nossos parentes, a gente ora pelos ministérios, então tudo aqui é apresentado ao Senhor, sabe? E tem sido assim uma bênção da parte do Pai. Então eu quero assim muito agradecer ao Senhor pelo aquele encontro, né? Já pedi a Ele que prepare o próximo, no tempo dele. Né? Então é isso. Amém. Glória a Deus por todas as coisas, né? Amém. Quero convidar agora as crianças para a gente poder orar, né? E elas descerem ali para o culto, para continuar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. É quinta? O aniversário de Isaac é quinta-feira já, né, Isaac? Oh, meu Deus do céu, eu nem sabia, só que a gente já sabia. Ah, você que não sabia. Ah, tá. Então tá desculpado, viu? A Nina foi sexta-feira, hoje ela não está aqui, né? Mas provavelmente ela irá assistir. A gente quer ser abençoada de Nina, dizer o quanto ela é importante aqui para a nossa igreja, né? E ela já faz parte de nossas vidas. Tem ali nos ajudado no Ministério Infantil, tem sido uma bênção, né? Ela é muito amada. Que Deus continue abençoando. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, né, de poder ensinar essas crianças o caminho que elas devem andar. Né, ajuda, Pai, cada tia, né, que se comprometeu em hoje nessa aula, que elas possam realmente ser um canal de bênção, que essas crianças possam ouvir a palavra, que a palavra possa gerar frutos. Né, nós queremos, né, que o Senhor está presente nessas reuniões e que eles tenham aprendido com o Senhor. A querer te amar, a querer viver com o Senhor. Então que eles possam, Senhor, ainda enquanto crianças, entregar vidas para o Senhor. Amém. Isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar a nossa irmã Val, que vai ser a mensageira dessa noite. Que o Senhor possa mais uma vez te abençoar, minha irmã. Eu tenho certeza que vai ser algo poderoso da parte do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da nossa irmã Val. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor a trouxe aqui. Obrigado pela palavra que o Senhor contou no coração dela. Né? Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor gosta de falar com a sua igreja. Né? E nós agora vamos ouvir o Senhor falar. Isso para a gente de alegria, de gratidão. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Continua abençoando, Pai. Né, a vida da nossa irmã, da nossa pastora Val, dos seus filhos e do seu marido. Né, continua, Senhor, sendo com os projetos que o Senhor tem para a vida dela. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem que pedir ajuda aos universitários, não é? Obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Como falou meu marido pela manhã, vocês aqui estão fazendo uma grande obra, que a gente não tem noção.
mas todo trabalho no Senhor não é vão. Amém. E eu louvo a Deus pela vida de Adervan, de Fábio, de Ancielmo, de Laís, que abraçaram esse trabalho, todo o Ministério do Sal e Luz, quando Luiz resolveu ir embora para Aracaju. E a gente não tinha outro pastor, outra pessoa para colocar aqui de imediato. E assim, meio à pandemia ainda, e vocês abraçaram esse ministério aqui. E graças a Deus, Deus tem sustentado, Deus tem suprido, Deus tem dado saúde a vocês, amor por esse trabalho, porque realmente é um amor, é um trabalho de amor e dedicação. Mas a palavra de Deus está sendo semeada aqui, e almas estão sendo ganhadas, e outras vidas serão alcançadas através dessas que estão aqui. Porque a gente não tem como prever, como dimensionar até onde os resultados desse trabalho aqui irão. Porque é o Senhor que faz a obra. E a palavra de Deus não volta vazia. Antes de começar a minha palavra, eu gostaria só de convidar as mulheres daqui da congregação para o nosso chá no próximo sábado. Vai ser na quadra da nossa igreja, a partir das 18h30. É um chá em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e promovido pela MCM, que é uma organização da União Feminina Missionária Batista. Então, a MCM, que significa Mulheres Cristãs em Missão, estão promovendo esse chá para todas as mulheres da nossa igreja. Então, as mulheres da congregação do Campo Formoso e as mulheres da congregação do Pedro Jerônimo estão sendo também convidadas. A partir de que idade? A partir dos 9 anos de idade. E oficialmente estaremos lançando a revitalização da MCM na nossa igreja no domingo pela manhã, no dia 12, a partir das 10 horas da manhã. E estamos pedindo às mulheres que usem a cor branca ou lilás, ou as duas juntas, porque são as cores oficiais da MCM, que é a cor branca, que significa pureza, e lilás, que significa humildade. Edna, do tempo da MCA, né, Edna? A MCM é a antiga MCA, que foi reformulada pela União Feminina em 2017. Então, logo depois veio a pandemia. Muito bom, uma bênção. E ela veio melhor ainda, né? A reformulação da MCM agora está por grupos. Então ficou muito bacana. Com o tempo aí a gente vai explicando e a gente vai reaprendendo como trabalhar com a MCM. Então eu gostaria de falar nessa noite sobre Noé. Noé é um personagem que eu gosto muito e fala muito ao meu coração a vida e a história de Noé. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículos 7 e 8. Hebreus, no capítulo 11. Deixem a Bíblia de vocês aberta, porque a gente vai folhear um pouquinho aí depois no livro de Gênesis. Então, no capítulo 11 do livro de Hebreus, dos versículos 7 a 8, diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Tanto Noé quanto Abraão viveram pela fé. Gênesis 7, 11 a 16. Gênesis, vamos aí para o livro de Gênesis, e a gente vai folhear um pouquinho, passear no livro de Gênesis, capítulo 7,
11 a 16. Capítulo 7 do livro de Gênesis, a partir do versículo 11 até o 16. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para a arca, para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Então nós vemos aqui que Noé era filho de Lameque, da linhagem de Sete. E ele tinha um nome, quando ele nasceu, o pai dele deu o nome de Noé, e que em hebraico é chamado Noa. Inclusive tem um filme que fizeram, e eu creio que não é um filme de autor evangélico. Eu não terminei de assistir esse filme ainda. Comecei a assistir o filme, mas logo no início a gente percebe que há uma distorção no início do filme. Mas o fato é que Noa em hebraico significa descanso. Então o pai colocou esse nome em Noé, é uma tradição judaica, que eles escolhiam os nomes dos filhos pelo significado daqueles nomes. Então significa repouso, descanso ou conforto, conforme Gênesis capítulo 5, 29. Vamos lá, vamos voltar aqui. 5, 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então este, ou seja, Noé, ou Noa, nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Inclusive parece que Noa está um nome assim, na moda, digamos. Porque muitas crianças, né, que têm nascido ultimamente, os pais têm colocado Noa, que é um nome bonito, né? E o significado é esse: descanso, repouso. Então é Noé em hebraico, na verdade, a palavra Noa. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Parece que a geração e o mundo que estamos vivendo não mudou muito, né? Desde Noé. E Gênesis capítulo 6, 9. 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amo essa frase. Noé andava com Deus. Isso já diz tudo. Resume a vida da pessoa, né? Edna anda com Deus. Olha que coisa linda. Eric anda com Deus. Já diz tudo. Adervan anda com Deus. Bagiel anda com Deus. Quem é Bagiel? Não, Bagiel anda com Deus. Já resume quem é Bagiel. Então, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. A nossa terra de hoje é diferente? O Brasil não tem envolvimento com corrupção. Não tem violência. Então parece que não mudou muito.
E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então esta era a situação da sociedade em que Noé viveu. Mas Noé, a Bíblia diz que era um homem justo e íntegro e andava com Deus, apesar da situação mundial. Então a nossa responsabilidade aumenta quando a gente estuda a vida de Noé. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande como cristãos. E às vezes a gente esquece um pouco, né, dessa nossa responsabilidade como cristãos diante de um mundo em que estamos vivendo. Porque a nossa cultura brasileira, a nossa cultura americana, é uma cultura parecida com essa cultura aí da geração de Noé. Então não é muito diferente. Mas Noé era um homem íntegro e Deus é quem sonda os corações e conhece cada um. Com 500 anos de idade, Noé gerou Cã, Sem e Jafé, conforme Gênesis 5:32. Quando ele tinha 600 anos, nós já lemos em Gênesis 7:11, veio o dilúvio sobre a terra. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos. É muito tempo. Totalizando 950 anos de idade. Com certeza nós não viveremos todo esse tempo, né? E Deus mesmo falou que reduziria a idade para 120 anos, por conta da corrupção do homem. No versículo 3 do capítulo 6, Deus fala o seguinte: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então a idade do ser humano também foi reduzida por causa da corrupção, por causa da desobediência e por causa do pecado. A idade foi reduzida. Porque o avô de Noé viveu quantos anos? Quem lembra? Quem era o avô de Noé? Vamos, Igor. Quem era o avô de Noé? Matusalém. Matusalém viveu quantos anos? O homem que mais viveu sobre a terra. 969 anos. Noé viveu 950, ele viveu 969 anos. E tem uma cena no filme, até onde eu assisti, que eu ainda vou terminar porque eu quero fazer a minha crítica pessoal. É bom que a gente, né? A Bíblia diz que a gente deve examinar tudo e reter o bem. Então é bom que a gente assista até para a gente avaliar, comentar com os filhos, né? Que gostam de assistir esses filmes de ficção. E ali aparece que Noé, no filme, Noé encontra com o avô, o Matusalém. Aí eu fiquei pensando assim, por que eles encontraram Matusalém vivo ainda? Aí fui fazer as contas, né? Que Matusalém, quando gerou Lameque, o pai de Noé, ele tinha 782 anos. Mas Lameque, quando gerou Noé, tinha 182 anos. Ele então 782 menos 182 dá 600. E o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. Então é possível que ele estivesse vivo na época do dilúvio. Pode ser que ele tenha morrido antes, um pouquinho, porque é questão de meses, de dias. Pode ser que ele tenha morrido um pouquinho antes, pode ser que ele também tenha morrido. Eu acredito que Deus não ia deixar Matusalém ser levado pelas águas do dilúvio. Eu acredito que não. Então, eu creio que Deus tenha levado Matusalém antes das águas. Porque só 8 pessoas, só uma família foi poupada diante de toda a população mundial. 8 pessoas apenas. Agora, o que é que nós podemos aprender com a vida de Noé? Com toda essa história de dilúvio, um mundo corrompido e apenas um homem íntegro e justo ali em meio a toda uma cidade, todo um bairro, né? Digamos que fosse o bairro aqui do Campo Formoso, só tinha um homem íntegro e sua família. Então, a primeira lição que nós vamos pensar é que Noé recebeu um projeto de Deus para executar. Quando a Derma falou em projeto aqui, ele recebeu esse projeto de Deus aqui para o Campo Formoso. Ele está construindo uma arca, assim como Noé recebeu de Deus um projeto de construir uma arca. Agora, o que
foi que houve com Noé? Que antes de construir o projeto que Deus deu para ele, o projeto da arca, ele construiu um relacionamento pessoal com o autor da arca. Glória a Deus. E eu posso dizer que Adervan recebeu esse projeto de Deus e que antes dele receber esse projeto de Deus, ele tem um relacionamento com Deus, porque eu conheço Adervan de muitos anos. E é um homem de Deus, é um homem íntegro, um homem sério, foi meu colega do Banco do Brasil muitos anos, é respeitadíssimo dentro do banco. Quem conheceu o Adervan, quem trabalhou com ele, gerente, colega, caixa do Banco do Brasil. Então, Adervan está aqui não é à toa. Amém. Quando o Geraldo pensou em Adervan, porque é um homem íntegro, foi meu presidente dos jovens, na época da MCA, na época da União de Treinamento dos Jovens, na União da Mocidade, né? Então, Adervan é uma pessoa que Deus escolheu para estar aqui, nesse tempo, eu creio. E nós, nem eu, nem Geraldo, íamos colocar qualquer pessoa aqui para assumir a congregação, seja aqui, seja lá no Pedro Jerônimo, mas uma pessoa íntegra. E ainda com um auxiliar do porte de ancião, né? Glória a Deus. E ele mesmo diz assim, que ele é o caminhão e Adervan o freio. É impossível, né? Ancião é impossível, quem conhece ancião, parece uma carreta mesmo desgovernada, né? E Adervan é o freio. Então, ele mesmo fala isso. Então, Deus sabe porque botou esses dois irmãos gêmeos. Eles tinham que fazer o filme Irmãos Gêmeos. Que é um filme muito bom, né? Engraçado. Então, é fantástico a gente ver que Noé, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. E por isso Deus chamou Noé, para dar tão grande responsabilidade de construir uma arca. Deus podia ter tirado a vida de Noé, mas Deus queria dar uma nova chance à humanidade. E através daquela família de Noé, gerar uma outra geração, uma outra humanidade, da qual viria o Messias para nos resgatar. Amém, Senhor. Uma outra lição que a gente pode tirar da vida de Noé é que o projeto de Deus para a nossa vida não afunda se formos obedientes. Amém, Jesus. A arca afundou? Então Noé obedeceu à ordem de Deus. Aquela visão que ele teve, nós não sabemos, né? Se ele teve um sonho, uma visão, se Deus falou em voz audível, mas o fato é que ele recebeu essa ordem do Senhor. E já dizem por aí que o crente ele tem um alfabeto de 4 letras. O crente, o cristão, o alfabeto dele só tem 4 letras e não vai aumentar. É O, B, D, C. Esse é o alfabeto do crente. O, B, D, C. Um outro detalhe é que a Bíblia não diz que Noé era um pescador. Diz? Não. Os estudiosos aí da Bíblia, vocês acharem em algum lugar aí no texto bíblico que Noé era um pescador? Noé era marinheiro? Hoje eu tenho um filho que é cabo da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Ele entende de muita coisa lá de navio, fica em alto mar lá aprendendo tiro de canhão, treinando. Mas Noé, naquela época, eu acredito que não existia ainda as forças armadas, né? Exército, marinha, aeronáutica. E Noé não era um engenheiro náutico. Ele era um pai de família. Um pai de família. Como qualquer Um pai de família. Segundo os estudiosos, a terra onde Noé habitava nem mar tinha. Não era um litoral, como a gente tem aqui em Ilhéus, né? Esse privilégio que nós itabunenses temos de morar aqui tão próximo do litoral, e esse litoral belíssimo, de quilômetros de litoral. Eu acredito que Ilhéus seja a cidade brasileira com o maior litoral do país, né? Ou um dos maiores. Porque o nosso litoral é muito grande, né? A Praia do Sul tem não sei quantos quilômetros, a Praia do Norte, mas não. Só eu tenho uma casinha lá no quilômetro 24, quer dizer, de Ilhéus até a Praia do Norte são mais de 24 quilômetros. Então nós temos um litoral grande. Mas Noé não teve esse privilégio de ter uma casinha na praia, né? E ficar olhando os navios de longe, ficar sentadinho na varanda. Noé não teve esse privilégio. E como era que ele ia construir um barco? Como era que ele ia saber construir uma caixa de madeira e não afundar? Se ele não era pescador, alguém que já andou de canoa? Já. Canoa aqui tem umas canoeiras. De barco, alguém que já andou de barco? Caiaque? Navio de cruzeiro?
Receba, receba. É uma bênção. Então, Noé não tinha essa experiência, nem de passear no navio de cruzeiro, porque não existia, né? Então, assim, o Titanic afundou. Quem lembra do Titanic? Com toda a tecnologia, em 1912, se eu não me engano, afundou. Né? Com toda a tecnologia, riqueza e luxo, né? E competência dos engenheiros. Mas a arca não afundou. E Noé não tinha nenhuma prática de construir um navio. Pelo menos a gente não verifica isso na Bíblia. A arca não era parecida com os navios de cruzeiros de hoje, luxuosos, perfumados, com conforto e belíssimos, mas significava a salvação para a família dele, para ele e para a família dele. Então, às vezes a gente aqui está na igreja, eu não gostei da voz da irmã Edna, que é impossível, né? Eu não gostei da palavra de Laís, eu não gostei da palavra da irmã Dervan, né? Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, mas a igreja, Geraldo sempre tem falado uma coisa importante, nós somos templo do Espírito Santo, mas a igreja é a junção dos templos. Amém. Sem essa união dos templos não pode existir a igreja. Mas a igreja é a nossa salvação. Amém. É o lugar de adoração. Amém. É a nossa arca. A arca para Noé e para a sua família era a salvação. Tinha dificuldades lá dentro? Tinha. Olha o que nós lemos aqui. Quantos animais foram recolhidos e colocados lá dentro da arca para poupar, né, as gerações, poupar aquelas espécies de animais? Muitos. Para nos poupar, né? Que nós estamos aqui por causa disso. Por causa disso. Glória a Deus. Será que aquela arca tinha esgoto? Tinha vaso sanitário? Porque a gente fica pensando como era que aqueles animais ficavam ali dentro da arca e as fezes? E a sujeira? Porque a gente faz, né? Eu sou dona de casa, né? Cozinheira. Aí uma manhã que eu fico na cozinha, mas é tanto lixo, é casca disso, é casca daquilo, é casca de ovo, é casca de batata. Num instante eu faço umas 2 ou 3 sacolas de lixo. Eu digo, meu Deus, como a gente junta lixo numa casa? E dentro da arca, eu jogar esse lixo onde? Porque em casa hoje é fácil, né? Na cidade a gente junta a sacolinha lá, bota no passeio e aqueles funcionários da prefeitura passam no carro, que eu acho um trabalho fantástico. Eu admiro aquelas pessoas que trabalham no carro do lixo. Oro por eles, às vezes, quando eles passam, eu fico assim agradecendo a Deus, às vezes fico na cozinha agradecendo a Deus pela vida daqueles rapazes, daquelas mulheres, aqueles homens que trabalham na prefeitura carregando o lixo, porque o cheiro é terrível, né? O aroma não é bom, né? O risco, né? Porque muita coisa ali, vidro, caco de vidro, quando eu vou botar vidro nas sacolas, eu sempre penso neles, né? O risco de se cortarem com cacos de vidro. Então, na arca não tinha carro com lixo para passar, recolhendo a lixaria. Tinha que recolher, tinha que ficar ali dentro. Quantos dias a arca ficou flutuando? Quem lembra aí da história? 40 dias e 40 noites de chuva. Mas a arca ficou quanto tempo lá? Quem se lembra? Porque foram 40 dias e 40 noites de muita chuva. Né? Nós passamos aqui uma enchente, né, em 2021, né? Dezembro de 2021. Uma enchente terrível. E nem se compara ao dilúvio que Noé viveu. E a arca ficou ali em cima, nas águas, por 150 dias. Quantos meses? 5 meses. Flutuando. Se em um dia eu junto tanto lixo lá na minha cozinha, imagine 5 meses. Né, descascando alguma coisinha que Deus mandou. Noé, prepare aí a comida que você vai precisar para você, para sua família, junta aí e leva para a arca. Noé levou, né? Eu imagino banana da prata, né? Banana prata, laranja. Eu fico pensando, né? O que Noé levou, né? Comida para os animais, né? Mato, a grama, né? Para os bois, o gado, as ovelhas, ração. Né? Ele deve ter levado muita coisa para. Ele não tinha previsão de quanto tempo a arca ia ficar, né? Quando cessou a chuva, ele colocava lá um pombinho, né, para voar e olhar para ver se o pombinho achava lá terra seca, e ele voltava, até que um dia ele voltou lá com um galinho, né? E aí Noé entendeu que a terra já estava seca. Mas a arca ficou ali por 5 meses em cima
daquela arca. Então, a arca era um lugar agradável? Não. Tinha garçom lá dentro, como nos navios de cruzeiro, né? Que a gente senta lá, fica no luxo, né? E os garçons seguindo a gente, escolhendo no menu, né? Os pratos principais ali da noite, e tem outro para servir o suco, o refrigerante, a bebida, né? Mas não tinha nada disso ali dentro da arca. E às vezes a gente se queixa por tão pouco dentro das nossas igrejas, que a nossa igreja é a nossa arca. E a gente precisa ter essa noção que ela está pior. Ah, não vou criar meus filhos nessa igreja, não. Muita gente metida besta, mas lá fora está pior. Uma vez meu marido se entendeu assim, com classe, com o irmão, porque ele falou isso. Aqui no ambiente para eu criar meus filhos. Aí meu marido se levantou e disse, meu irmão, eu discordo do irmão, porque a igreja Teosópolis é um ambiente sim, para o irmão criar os seus filhos. Então a gente às vezes não valoriza o que a gente tem. Nós temos muita liberdade religiosa no Brasil. Como eu agradeço a Deus por essa liberdade. É igreja com todo tipo de nome, né? Com todo tipo de liturgia, graças a Deus. Graças a Deus. Porque nós temos essa liberdade religiosa no nosso país. Graças a Deus. Nós temos que valorizar o que nós temos. Cultuar a Deus. Domingo pela manhã com as portas abertas. Domingo à noite com as portas abertas. A gente sai com a Bíblia na mão. Ninguém joga pedra na gente. Pode até fazer uma criticazinha, né? Mas não somos atacados por conta disso. Então, é bênção a gente ter liberdade religiosa, é bênção a gente congregar em uma igreja séria que prega a palavra de Deus, com vários tipos de irmãos, cada um é uma bênção, cada um com o seu jeito de ser. Porque se fosse todo mundo igual, não ia ter graça. Já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Aí ia dar uma confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, que eu falo muito, né? Então, assim, é bom que a gente tenha pessoas diferentes, sim. Né? Aí quando alguém fala assim, mas minha irmã, aquele irmão tão cri-cri, eu digo, mas se o irmão não fosse cri-cri, não era ele. Porque só é fulano porque ele é assim. Então a gente tem que amar os nossos irmãos como eles são. Nós temos que amar a nossa igreja. Um outro detalhe importante na arca, que a arca foi betumada por dentro e por fora. Gênesis capítulo 6, versículo 14 e 16. Gênesis capítulo 6, 14 e 16. A 16. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então, o que é o betume? O betume é uma resina mineral que, quando endurecida, forma uma massa forte. Ele constitui a argamassa encontrada nos restos de tijolo queimado da antiguidade. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, conforme Gênesis 14, versículo 10. Joquebede, quem lembra quem foi Joquebede? Aí eu queria as crianças aqui, eu estou sabatinar. Quem se lembra de Joquebede? A mãe de Moisés. O que foi que Joquebede fez? Betumou o cesto para colocar Moisés ali pequenininho ainda. Êxodo capítulo 2, versículo 3. Isso aí é uma informação do site Apologeta. O betume é um resíduo refinado que vem da destilação do petróleo cru. Trata-se de uma mistura complexa contendo diversos componentes petroquímicos. Asfalto é uma mistura de betume e componentes minerais, com o betume servindo como uma espécie de ligante. Site Wiki Anton. Tá. Significado da palavra betumar. Vejam só que na Bíblia não tem nada solto. Tudo tem um significado, mesmo que a gente não entenda. Mas Deus é muito detalhista. Glória a Deus. A palavra betumar é traduzida da língua hebraica no Velho Testamento também como expiação. Glória a Deus.
Betumar, o que significa? Na língua hebraica, expiação, reconciliar, perdoar, purgar, agradar e misericórdia. O betume é uma figura ou símbolo da expiação feita pelo sangue de Cristo, o conserto ou a reconciliação da nossa inimizade com Deus, a posição de absolvição ou perdão completo que cada crente em Cristo tem. Site Palavra Prudente. Então esse é o significado do betume. Aí a gente vê a história de Moisés e Joquebede betumou. Ali ela estava fazendo um trabalho simbólico do que Jesus faria no futuro de expiação. Né? Ele simboliza o sangue de Jesus. Então a arca também foi betumada. A família de Noé estava ali protegida debaixo da proteção do sangue de Jesus. Como cada crente está. Porque nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo. Quando o maligno ele olha para a gente, que ele tenta tocar na vida da gente, primeiro ele vê o sangue de Jesus. E nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Eu me arrepio só em falar disso. Porque ele tenta. Ele tenta de todas as formas impedir que a gente faça a vontade de Deus. Mas a vitória é do Senhor. Amém. Porque nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo. Gente, como é importante nós compreendermos isso. Como é importante a igreja de Jesus entender o poder que há no sangue de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. Porque o poder não está em nós. Então, quando eu oro, quando você ora, e a gente fala em nome de Jesus, ele não é um chavão evangélico. A gente precisa compreender isso. Outro dia meu marido falou assim: você já observou que a irmã fulana nunca ora em nome de Jesus? Eita, Jesus. Uma irmã de muitos anos, creio que de mais de 40 anos de igreja. E eu fui observar e realmente ela nunca ora. Aí fiquei pensando, será que ela pensa que quando nós evangélicos oramos em nome de Jesus, no meio da oração, ou no final da oração, ou no início da oração, é um jargão? É um jargão cristão? É um jargão no meio da igreja? No meio dos evangélicos? Então a gente precisa ter essa compreensão. Porque a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não é Val, não é Geraldo, não é Dervan, não é Brenda, não é Edna, não é Márcia. É Jesus Cristo, é o nome dele que tem poder. Então, quando eu oro, eu não estou pedindo por causa dos meus méritos, por causa do meu nome. É porque Deus vai me atender, porque Cristo está entre nós e Deus. Então é o nome dele que tem poder. Amém. Não é porque Val está pedindo. Ai, porque Val ora muito, não. É porque é em nome de Jesus. Amém. Então quando Deus olha, Deus vê Deus Filho entre ele e a gente. Então nós precisamos compreender essa importância. E esse era o papel do betume. É uma figura simbólica que Deus não faz nada solto. Mesmo que a gente não compreenda as coisas, os processos na Bíblia, tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E tudo no Velho Testamento apontava para o sacrifício de Cristo que seria feito no futuro. Tudo na Bíblia, tudo no Velho Testamento aponta para o novo. O novo completa o velho. Então é importante que a gente não desvalorize o velho e nem tampouco o novo. Agora tem um artigo da revista Veja, abriu no site da Veja, abriu com o seguinte tema: a ciência responde, a arca de Noé poderia flutuar? Aí o texto diz assim, eu vou tentar ler aqui rápido para não ficar cansativo. As especificações bíblicas para o tamanho da arca respeitadas no filme, olha lá o filme de novo, no filme de Noé, são precisas. Então, isso aí eles fizeram de acordo com o texto bíblico. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Quem sabe aqui o que é côvado? Eu gosto de usar muito
Almeida Revista Corrigida, que é essa linguagem mais conservadora. Essa NVI ela é mais contemporânea com a nossa linguagem portuguesa, com a nossa língua portuguesa. Mas côvado, na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia, vem côvado. Eu não sei se na versão que vocês usam aí, vem côvado ou se vem já em metros ou em quilômetros. Mas quem sabe aqui o que é côvado? Um tipo de medida, côvado. Brandinha, me dê essa fita métrica que está aí na minha bolsa, por favor. Érica que trabalha com medidas, né? De barra, de granitos. Então, isso aqui a gente mede. É uma forma de medir. Isso aqui é uma forma de medir. Noé tinha isso aqui? Tinha algum aparelho de medição? Quais são os aparelhos que a gente usa hoje? As formas lá. Trena, olha. Trena. Escala elétrica. São aparelhos ou instrumentos, né, de medição. Anselmo também deve saber, porque ele é eletricista, é engenheiro, é pedreiro, é um bocado de coisa. É encanador. Polivalente, eu resolve. Anselmo resolve. Então nós temos isso aqui. Mas Noé não tinha. Vejam só a complicação. E para Noé construir essa arca? E para medir as tábuas, os tamanhos? Se Deus estava dando a medida, ele ia medir como? Então, naquela época, na antiguidade, cada povo tinha uma forma de medir. E era isso aqui, ó. O dedo médio ao cotovelo. Então, o côvado era isso. Era essa medida do braço. Você mede aí, da ponta do dedo médio até o cotovelo. É isso que significa côvado. Agora, se eles fossem medir pelo meu braço, hoje eu medi só deu 40 centímetros. Porque eu sou pequena, né? O Diante já deve dar maiorzinho um pouquinho. O de Anselmo, maior ainda, né? Gustavo deve dar aí um meio metro. Depois, quem quiser medir, ó, eu trouxe para emprestar. Então aqui ninguém mais vai sair sem saber o que é côvado. Né? As versões antigas, né? As primeiras, digamos assim, como a Fiel, a Corrigida Fiel, a Almeida Corrigida. Então ela vai trazer a linguagem para a gente em côvado, a medida em côvado. Então o côvado é assim. Então os gregos mediam, digamos, 50 centímetros. Aí o povo menor media 45 centímetros, nessa média. Então, quando fala côvado, quando fala um côvado, aí eu penso que é meio metro. Né? Na média, meio metro. O meu só dá 40 centímetros. Mas aí a gente faz uma média de 50. Então, o que é que esse site trouxe? Um grupo de estudantes da Universidade de Leicester, na Inglaterra, que realizou um estudo sobre a Arca de Noé, estabeleceu um padrão ao fazer uma média entre o menor valor, que seria de 44 centímetros, né, o côvado para os hebreus, e o maior, 52 centímetros para os egípcios. Então essa era a média, 44 para os hebreus e 52 para os egípcios. Então eles chegaram a média de 48 centímetros. Com base nessa medida, a arca teria 144 metros e 6 centímetros de comprimento, o equivalente a cerca de 1,5 quarteirão. Quando lá no texto bíblico fala 300 côvados, aí eu logo imagino a metade, 150 metros. Para resumir, para facilitar na mente da gente. Então eu calculo assim, 300 metade, 150 metros. Então eu penso num barco de 150 metros. 24 metros de largura, aproximadamente 10 carros. Aqui é o estudo dos estudantes da Universidade de Leicester. 10 carros lado a lado. 14 metros de altura. Seria equivalente a um prédio de 5 andares. Como que um homem como Noé, que não era pescador, não era marinheiro, não era engenheiro náutico, construiria um barco desse porte? Ele não era pequeno.
Não era pequeno, 150 metros de comprimento, né? Os estudantes fazem um cálculo de 144 metros. O fato de a arca ter essas dimensões é surpreendente, porque são parâmetros de um navio da atualidade, afirma Ricardo Pinto, professor de engenharia naval da Universidade Federal de Santa Catarina. Para saber se a arca flutuaria, é preciso analisar também o material usado na sua fabricação. O texto bíblico menciona a madeira de gofer, que hoje seria semelhante ao pinheiro ou ao cipreste. Como a densidade dos dois materiais é parecida, os estudiosos ingleses escolheram o cipreste como exemplo. Com essas informações e assumindo que Noé teria seguido as instruções o mais literalmente possível, construindo uma embarcação retangular em forma de caixa, é possível concluir que a arca não afundaria na água. Qualquer objeto, ao ser colocado na água, provoca o deslocamento de certo volume. Para flutuar, o peso do volume da água deslocada pelo corpo deve ser igual ao peso do próprio corpo, explica Pinto. Esse tipo de madeira leve faria com que a embarcação flutuasse facilmente. Quem deu a instrução? Você sabe de tudo. Que maravilhoso. Quem colocou a Dervan aqui? Minha Ciel? Porque ele sabe com quem pode contar. Porque é ele quem são dos corações. E ele sabia que podia contar com Noé. Um outro detalhe importantíssimo. A arca tinha leme? Vocês sabem o que é leme? Vocês sabem o que é leme? É como se fosse um volante da direção. É como se fosse um volante. Não tem o volante do carro que a gente gira para cá, gira para a esquerda, gira para a direita. É como se fosse um volante de um navio, de um barco. E a arca tinha? A Bíblia disse que tinha? Não. O que foi que Deus mandou colocar lá? Só uma janelinha no alto. E essa arca? Como era que Moisés ia conduzir? Moisés não, Noé ia conduzir essa arca. Como era que Noé ia conduzir essa arca? Se não tinha leme. Não sabia descer para a direita, para a esquerda. E Deus... Uma outra coisa importantíssima. A arca tinha quantas portas? E o céu tem quantas? Qual é a porta do céu? Jesus Cristo. É a única porta. Só entra lá por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim era uma tipologia de Cristo. Tudo na Bíblia tem um sentido. Deus faz tudo assim, de forma inteligentíssima e com muitos detalhes. Aí eu sou apaixonada pela Bíblia. Aí eu gosto de ficar. Eu queria ter mais tempo, né, assim, para ficar. Tem dona de casa, né, tem que correr muito, né? Para depois estudar e ler. Mas tem que dar conta de marido, de filho, de mãe, né, de casa. Mas é fantástico a gente parar durante o dia ou à noite ou antes de dormir. Né? Eu gosto muito de ler nas madrugadas, né, antes de dormir. Porque quando está tudo silêncio, a campainha não toca, né? Então, eu gosto muito desse horário, para a gente ficar se enchendo, né? Aí tem um irmão, aliás, que ele faleceu ano passado, já pastor perto de Salvador, mas na época que nós moramos em Piauí, ele ficou desempregado. Sempre foi um irmão assim, fiel, uma bênção. E aí eu fui consolar aquele irmão. Ele disse, minha irmã, Deus abre porta até onde não tem parede. Não é verdade? É verdade. E a porta que Deus abre, alguém pode fechar? E a porta que Deus fecha, alguém pode abrir? E o que foi que aconteceu com a arca? Aquele texto que nós lemos aqui. Ele fechou a porta por fora. Nem Noé podia abrir. Só Deus. Então esse é o Deus de Noé, que é o nosso Deus. Então o que é que nós aprendemos? Que Noé recebeu um projeto de Deus para executar. Mas antes, ele procurou ter um relacionamento com o autor da arca. Antes de fazer, precisa ser. Amém. Amém. Glória a Deus. Então a gente precisa ter um relacionamento com Deus antes da gente querer fazer a obra. Fazer a obra é muito importante, nós temos que fazer.
mas a gente precisa ter um relacionamento com Deus diário. O projeto de Deus para a nossa vida não afunda se formos obedientes. Nem sempre somos. Nem sempre a gente tem o discernimento de ouvir a voz de Deus e compreender o que Ele quer. É certo que Ele conserta. Dói um bocado e Ele conserta. Se a gente se arrepender e confessar a Deus que erramos. Deus conserta. Dói muito, mas Deus conserta. Agora, se a gente for obediente, é melhor. E se a gente depender de Deus e a gente compreender, Senhor, fala comigo, mas me ajuda a entender. Me ajuda a te obedecer. Porque às vezes Deus fala e a gente não obedece. Então, o projeto de Deus para a nossa vida não afunda se formos obedientes. A arca não tinha leme, mas Deus estava no controle. A arca tinha apenas uma porta. E é essa que nós estamos seguindo, que é Jesus. Que o Senhor nos abençoe. E Deus continue guiando a nossa vida, dirigindo os nossos passos. E que Deus sempre possa contar conosco. Muito obrigada pela oportunidade. E espero todas as mulheres lá na quadra no próximo sábado. Já falei para a Ciel e para a Devan que eles providenciem o transporte para vocês. Glória a Deus, né? Por tudo que a gente ouviu, que Deus continue abençoando a vida da nossa querida irmã Fala. E após a oração silenciosa, estamos encerrados. Amém?